na vida do líder. Prova da escassez. Como eu reajo quando alguma coisa me falta? Prova da abundância. Como administro quando eu tenho aquilo que eu preciso ter? Prova do poder. Quem eu me torno quando eu posso decidir? E a prova do tempo. Eu permaneço fiel ao longo dos anos? Essas 4 provas, eu tive contato com elas, com esse pensamento, em uma igreja batista, na ordenação pastoral naquela igreja. Então o pastor ministrou essas 4 provas e eu achei isso incrível, eu carrego comigo desde então. Já faz muitos anos e eu trago isso ao coração dos irmãos aqui. Então, prova da escassez. Como eu reajo quando alguma coisa me falta? A escassez revela se eu desenvolvi confiança ou se eu carrego ansiedade por aquilo que eu ainda não tenho. Se eu carrego contentamento. O que é contentamento? Não é algo como, não tenho, então tudo bem. Não, contentamento é, eu tenho aquilo que eu preciso para hoje, eu vou continuar caminhando. Ou eu murmuro por não ter aquilo que eu preciso. Dependência de Deus ou autossuficiência? Não, eu dou conta do que eu preciso fazer, não preciso de Deus. Sempre dou o exemplo do meu filho, João Pedro. Olha eu falando do João Pedro de novo. Ele fez o ensino médio com um caderno de 100 páginas. Pensa comigo a agonia, né? O pai, diretor da escola, o garoto faz o ensino médio inteiro com um caderno de 100 páginas. Chegava na época das provas, e aí, João? Não, pai, eu me garanto. E aí ele ia na força da sua autossuficiência. Na nossa liderança, a gente sabe que isso não dá. Talvez na juventude, em coisas que dependem apenas da nossa capacidade intelectual, a gente fala, não, nisso aqui eu me garanto. Mas quando a gente vai atingindo a maturidade, nós sabemos que em nós nada podemos fazer. E aí nós vamos para o texto de Salmo 23, que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E quando nós vamos para o original, na verdade é, o Senhor é meu pastor e tenho nele contentamento. Ou seja, ele não me falta. Porque eu tenho, nada me faltará. Ou seja, nada do que eu preciso vai me faltar. Por quê? Porque eu tenho Deus. Ele, o Senhor é meu pastor. Eu tenho o meu Senhor. Então, de nada eu tenho falta, porque eu o tenho. Segunda prova, a prova da abundância. Então perceba, se a falta nos prova, a abundância também nos prova. Como eu administro quando Deus me faz prosperar? E aqui prosperidade, queridos, como líder, pense bem, prosperidade não é o quanto você tem de dinheiro. Às vezes prosperidade é o quanto você tem de recursos humanos na sua equipe. E aí você olha para a sua equipe, olha para o seu ministério, para o presbitério da sua igreja, para a liderança do ministério que você lidera e se fala, bom, eu tenho gente capacitada aqui, eu tenho pessoas e não me faltam recursos humanos, então meu ministério já deu certo. Cuidado, porque a abundância pode revelar gratidão, generosidade, humildade. Então eu vou servir essas pessoas, sou grato a Deus por elas, sou generoso, enfim, mas pode também significar ou revelar orgulho. Olha, eu tenho tantas pessoas capazes aqui na minha equipe, portanto eu sou melhor do que elas. Pode revelar independência, não preciso de Deus, eu sei o que fazer e tenho gente capacitada aqui para decidir o que fazer. E aí vai revelar idolatria. Não, a idolatria, né? Ou seja, uma adoração a pessoas, uma adoração a conhecimentos humanos e não uma adoração a Deus. Então, muito cuidado quando tiver abundância de recursos físicos, recursos materiais, recursos monetários, recursos humanos na sua equipe. Cuidado, que nós sejamos sempre dependentes de Deus. Deuteronômio capítulo 8 diz, não suceda que, aqui eu estou resumindo, né? Digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não, nunca. Não será a equipe que Deus nos confiou, não serão os recursos humanos ou financeiros, mas que em tudo nós possamos ter gratidão a Deus, generosidade, humildade e principalmente sabermos que dependemos totalmente de Deus, apesar da equipe que Ele nos confiar, apesar dos recursos humanos que Ele colocar debaixo da nossa gestão e administração. A prova do poder. O poder não cria o caráter, o poder revela o caráter. Então aquele ditado que está lá em Acrescentares não é verdade, tá? Então o que eu citei já. Então você conhece alguém quando dá o poder para ela? Não, o poder só revela o caráter que já estava lá. Ok? Então o poder não cria o caráter. A pessoa já não tinha caráter quando não tinha poder. Quando deu poder, só revelou o caráter que tinha. Ok? Então Saul, ele praticou o poder sem obediência. Davi tinha poder, mas com arrependimento. Jesus colocou o poder para exercer o serviço à humanidade. Retomo nosso texto principal, Marcos capítulo 10, quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Ok? A última prova do caráter, a prova do poder.
O poder, então... Ah, não, eu pulei aqui. A quarta prova, eu vou corrigir, tá? Depois na apresentação. A quarta prova é a prova do tempo, né? Que a fidelidade... Deixa eu ver se eu não coloquei aqui... Ah, tá aqui. A prova do tempo. A fidelidade não é medida por um momento. É medida por uma vida. Isso é óbvio, né? Pode parecer evidente, mas não é. A fidelidade é testada nos momentos de alta intensidade no trabalho, mas também medida no momento que a gente não está em evidência, no momento que a gente não vê o fruto aparecendo. A fidelidade não é medida só no tempo da colheita, mas principalmente no tempo de sequidão, no tempo de inverno. Tá bom? Lá em Apocalipse, capítulo 2, nós vemos que a fidelidade ela é imposta a nós, é uma ordem, dizendo, seja fiel até a morte. Então nós devemos, a fidelidade não é algo que se encontra no extrato de um dia ou de uma temporada no nosso ministério. Então aqui eu quero colocar numa reflexão, por que alguns líderes terminam mal? Então muitos líderes começam bem, mas acabam terminando mal. Por quê? Isso não acontece por falta de inteligência. Existem líderes incríveis que terminaram mal. Não é por falta de talento, não é por falta às vezes de dons espirituais, porque nós vemos infelizmente grandes homens de Deus que não terminaram bem as suas carreiras. Frequentemente, líderes que terminam mal porque negligenciaram a vigilância. Então nós precisamos vigiar em tudo. Não basta fazermos corretamente o que temos que fazer. É necessário que nós vejamos as nossas motivações, o porquê fazemos o que fazemos e como fazemos. Líderes terminam mal porque não prestaram contas a outras pessoas. Na liderança, irmãos, nós precisamos encontrar alguém para que nós prestemos contas. Então, repito o que falamos na aula passada, não é bom que o homem ande só, tá bom? Então é necessário que na caminhada ministerial nós prestemos contas a outras pessoas. É necessário que nós não negligenciemos a humildade e principalmente a comunhão com Deus. Então nenhum conhecimento vai sobrepujar a comunhão com Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, lemos, aquele pois que pensa que está em pé, veja que não caia. Eu sempre reforço isso, não é aquele que está em pé, é aquele que pensa que está em pé. Ou seja, o problema aqui não é só apenas estar em pé, mas é pensar. Você acha que está em pé? Cuidado para não cair. Por quê? Porque nós não caímos normalmente em uma grande coisa, nós vamos caindo em pequenas coisas. Então aquele que cai de forma exposta, pública, normalmente já caiu no privado. Então líderes que terminam bem são líderes que continuam aprendendo sempre, continuam arrependendo-se sempre. E muitas vezes nós vemos poucos arrependimentos na vida do líder. Então o líder que quer, e isso serve para todo mundo, né? A pessoa que é boa de justificativa é ruim de arrependimento. Vou repetir isso. A pessoa que é boa de justificativa é ruim de arrependimento. Então que nós tenhamos menos justificativas na nossa boca e nos arrependamos mais fácil. Ok? Um líder que termina bem, ele ouve conselhos. Ele continua servindo. Nenhum status pode tirar a nossa capacidade de servir. Um líder que termina bem permanece dependendo da graça de Deus, da graça de Jesus Cristo. Mais uma vez eu cito Richard Baxter. Vigiai sobre vós mesmos, para que não sejais estranhos à graça de Deus que ofereceis aos outros. Então nós como líderes não podemos apenas pregar a graça. Nós precisamos viver debaixo e dependentes da graça de Deus sobre nós, ok? A prestação de contas é necessária porque ninguém amadurece sozinho. A maturidade floresce em relacionamentos marcados por verdade, humildade e correção. E aí, texto também que o pastor Ayrton sempre usou, melhor serem dois do que um, melhor andar com mais pessoas do que sozinho. Né? A integridade é o extrato de uma vida inteira. A integridade não significa perfeição. Muita gente quer ser perfeito, mas perfeito só tem um. Nós temos que buscar a excelência. Nós precisamos buscar a excelência de forma íntegra. Então perceba, buscar a perfeição muitas vezes pode nos levar ao pecado, de querermos ser iguais a Deus. Nós não somos, não vamos chegar nisso e não temos que almejar isso. Nós temos que ser e buscar a excelência. E a excelência nos levará para uma vida de coerência entre a nossa fé, entre a fé que temos e as palavras que carregamos, entre as palavras que carregamos e as decisões que tomamos, entre as decisões que nós tomamos e os relacionamentos que construímos, portanto, com a nossa vida pública, de forma a testificar a nossa vida privada.
E isso nós vamos ler e confirmar lá em Provérbios capítulo 10, que o íntegro anda em segurança. E a maior segurança que nós podemos ter, é lógico, em Cristo, mas é viver uma vida íntegra, uma vida testificada nas grandes e nas pequenas coisas. Por fim, o maior legado de um líder não é um prédio, não são as coisas visíveis, não é uma instituição, não é um cargo, não é aquilo que nós escrevemos na nossa biografia. O maior legado é uma vida que aponta continuamente para a construção de Cristo em nós. Lembrando que o nosso tema aqui hoje é a construção do caráter de Cristo em nós. Então, um líder maduro, um líder que retrata o caráter de Cristo, é um líder que sim, ele sabe a Bíblia, mas ele vive a Bíblia. Então lembre-se que nós falamos lá no princípio que existem camadas de conhecimento e de sabedoria. Então na camada de conhecimento eu sei a Bíblia, na camada de sabedoria eu vivo o que a Bíblia diz. Na camada de conhecimento eu ensino a Bíblia. Na camada de sabedoria eu testemunho, ou seja, eu vivo de fato testemunhando o que a Bíblia ensina. No nível de conhecimento eu convenço até as pessoas através daquilo que eu falo. Mas no nível de sabedoria eu inspiro as pessoas a viverem a vida de Cristo nelas. Um líder que desenvolve um conhecimento profundo, ele consegue liderar pessoas. Mas um líder que desenvolve a sabedoria cristã, ele forma discípulos segundo o caráter de Cristo. Um líder que carrega conhecimento, ele busca resultados e é importantíssimo o resultado. Mas alguém que está na camada de sabedoria, ele busca a fidelidade de pessoas, sabendo que muitas vezes nós não vamos enxergar o resultado daquilo que estamos construindo no coração das pessoas. Mas a nossa referência não é temporal, a nossa referência é eterna. Então talvez a influência que nós temos na vida de um liderado não será vista no nosso tempo de vida, mas que ela seja testificada na eternidade. Amém? Fechando aqui o resumo das 4 provas do caráter, o alvo da nossa liderança não é formar grandes líderes. O alvo da nossa liderança é formar pessoas semelhantes a Cristo, que por consequência vão liderar outras pessoas segundo o coração de Deus. Então, queridos, nós estamos formando sim pessoas, mas não para serem iguais a nós, apesar de terem que nós tenhamos que ser referências, mas queremos formar pessoas segundo o modelo e o molde de Cristo. Por quê? Lemos lá em Mateus 11, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e como Paulo nos falou, né, que nós sejamos seus imitadores, como ele era de Cristo, nós devemos também aplicar isso à nossa vida, entendendo que Deus transforma a mente, o coração, as motivações, os hábitos, o caráter, transforma também a influência que nós temos e o legado que nós vamos deixar. Então a mudança em nós não é só para hoje, não é só para a próxima geração, é para a eternidade. E aqui eu vou deixar algumas perguntas de reflexão que você vai responder aí na sua lição de casa, tá bom? Não precisa entregar, não vale nota, né? Respondendo aqui o que os alunos perguntam sempre, professor, vale nota? Não, não vale. É só para você refletir aí. A minha ortodoxia continua crescendo, ou seja, eu continuo aprendendo o que é ser reto diante do entendimento da palavra de Deus, ou eu acho que eu já sei tudo e não preciso aprender mais nada? A minha prática, a minha ortopraxia confirma o que eu ensino? Então legal, eu sei pregar, prego direitinho, de forma correta, teologicamente, pode colocar minha pregação no YouTube que não vai levantar nenhum hater, ninguém vai falar que eu estou errado e pregando heresia. Não, não vai, tá bom. Mas o que eu vivo confirma aquilo que eu ensino? A minha ortopatia revela o amor genuíno por Deus, ou seja, a minha motivação ao fazer o que é certo, pelo entendimento certo, revela o amor genuíno de Deus em mim ou não? Ou eu só faço para mostrar alguma coisa? Quarta pergunta, estou permitindo que Cristo transforme o meu caráter ou eu só quero ser uma pessoa melhor? Não, uma pessoa melhor não é suficiente. Porque uma pessoa melhor continuará tendo como referência o homem caído. Nós precisamos ser transformados segundo o caráter de Cristo. O meu ministério está produzindo discípulos ou apenas admiradores? Nós não precisamos de seguidores na internet, amém? Precisamos que Cristo se forme em nós, para que nós possamos produzir discípulos de Cristo. Por fim, se a minha posição, se o meu cargo fosse retirado hoje, a minha identidade permaneceria firme em Cristo? Isso aqui revela a quem nós amamos. Amamos a Cristo ou o cargo ou posição que carregamos.